ele na bênção final, ele vai dizer assim: os flecheiros lhe deram amargura. Eu quero te explicar o que é isso. Flechar alguém é maltratar, perseguir, caluniar, levantar falso testemunho. Flechar alguém nada mais é do que perseguir, ser persuasivo, ser uma pessoa que tem o poder de fazer com que a gente se sinta mal sem que a gente ter feito nada. Quando o pai está falando assim, os flecheiros lhe amarguravam, o pai não estava falando do tempo faraônico, e não estava se referindo às perseguições de Faraó, e muito menos de quando ele pegou e entrou na casa de Potifar. O pai estava dando uma sentença a ele e estava dizendo: quem lhe flechou foi os teus irmãos. Meu Deus! Quem flechou tuas costas foi os teus irmãos. Quem flechou a tua frente foi os teus irmãos. Quem flechou os teus lados foi os teus irmãos. Mas como ramo frutífero você cresceu, José. Como ramo frutífero você foi crescendo, você foi prosperando. Quanto mais as flechadas vinham, mais você crescia. Quanto mais as flechadas vinham, mais você se posicionava. Meu Deus! Aí ele pegou e continuou. Um dia, o seu pai, a Bíblia diz que o seu pai o amava muito, e amor de pai não se esconde. Quando o pai ama de verdade. O pai ama, o pai presenteia, o pai faz de tudo. Você que é pai, você sabe, e você que é mãe, você sabe. Você tira de você para dar para a tua prole, para dar para os seus filhos. Você tira, você passa sem ter, mas você não deixa que os seus filhos não tenham. E um dia, o seu pai pegou e fez algo muito interessante. Mateus, pode ir. E aí, pode chegar aí, seu pai. Aí o seu pai pegou e ele começou a trabalhar sobre algo que foi um tempo, não foi de um dia para o outro. Seu pai pensou e falou: o que eu vou fazer? Sabe por quê? Você conhece o filho que tem, e você sabe muito bem quando ele está merecendo ou não. Você sabe muito bem quando você tem que dar um feedback e conversar com ele no quarto. E aí ele pensou e ele disse assim: olha, eu nunca fiz algo assim, como eu vou fazer? E ele começou a trabalhar e tecer tecidos, e começou a construir uma túnica. A túnica que o pai de José começou a fazer é uma túnica que tinha um relevo e que iria até aqui os pulsos, de forma que cobrisse todo o seu braço, de forma que ao colocar ele ficasse em destaque. Várias eram as cores que ele iria se colocar, e era uma túnica de honra. Não era qualquer tecido, porque estava sendo pensado, não era de um dia para o outro. Ele então planejou. Algo que é planejado não sai errado. Quando é planejado dá certo. Não é de um dia para o outro. Então ele pega agora e ele prepara esta túnica. No momento em que ele agora começa a preparar esta túnica, no dia certo, na hora certa, minutos, segundos exatos, ele agora entrega para José. Quando ele vai entregar, pode ficar, para José, ele vai colocar sobre José. É muito interessante que ao ganhar um presente a gente fica extremamente feliz. Todo mundo que ganha presente se alegra, não é? Você está com a cara feia de fome, mas se eu te dar um presente você se alegra. Todo mundo gosta de presente, é uma coisa muito intensa, não é? Sim, porque o presente ele aformoseia o rosto, faz com que a gente sorri, não é verdade? Sim. Então assim, o que acontece? Ele vai pegar e ele vai colocar a túnica sobre o seu filho. Mas quando ele levanta com a túnica, porque a túnica, pode levantar, a túnica não é para ficar
para um momento de vergonha. Porque depois de passar um momento de vergonha, tem um momento de honra. E a túnica só serve para José, não serve para os irmãos. Cada um tem uma milimetragem certa, centímetro certo, então não serve. Foi pensado. Quando ele pega agora e ele ganha a túnica, ele vai sair. E quando ele sai, olha que interessante, sabe para onde que ele foi? Para o campo. Um dia eu fui orar com a pastora Priscila na mata e eu saí correndo pelo campo. E eu estava assim tão cheio de Deus que eu saí correndo pelos trigos. E foi uma coisa assim inexplicável. E foi dessa forma. José, ele saiu correndo pelo campo como um menino, como um passarinho, porque ele estava feliz, porque ele tinha ganhado uma túnica. Ao avistar José, os seus irmãos vão olhar para ele e vão avistá-lo com aquela túnica. Primeira coisa que me chama a atenção é a atitude dos irmãos mais velhos de não respeitarem aquilo que está posto sobre alguém mais novo. É muito interessante alguém que é mais velho ter uma postura tão errada, equivocada sobre aquele que é mais novo, mas que é mais obediente ao pai, mas que é mais submisso ao pai, mas que respeita o pai, que tem reverência ao pai, que pega e conta as coisas para o pai. Porque os irmãos de José vão olhar para José e vai dizer: lá vem, tá vindo, tá chegando, o sonhador morre. Quando eles falam isso, lá vem, minha pastora Esther, o sonhador, eles estão dizendo: lá vem o insuportável. Não suporto mais ficar perto dele. Não consigo mais dar paz do Senhor para ele. Não vou mais com a cara dela. Não consigo ficar perto dela. O problema não é José, porque José é um menino como qualquer um. O problema não é você, nunca foi você. Se você ficar calado, todo mundo gosta de você. Se você ficar quieto, pode prosseguir aqui. A gente cadeia a eleição. O problema é que, se você ficar quieto, todo mundo te ama. Você tem R$1 no bolso, mas você vem para a igreja. Você não tem carro. Mas se você começar a sonhar e você começar a contar para alguém que esteja do teu lado, essa pessoa vai começar a dizer: está sonhando muito alto, já está sonhando com alguma coisa, com faculdade, nem terminou os estudos, mas está sonhando. Não conseguiu concluir nada, mas está sonhando. O marido não está aqui, mas está sonhando. O filho não está aqui, mas está sonhando. Nada aconteceu, mas está sonhando. O problema nunca foi José, mas foi o sonho de que os feixes se curvavam diante dele, de que o sol, a lua, 11 estrelas se curvavam diante dele. O problema é o sonho. E quando você não conta, tá tudo bem. A partir do momento que você abre a boca, aí as coisas começam a ficar mais estreitas. Aí eles olharam para o irmão para José e disseram assim: a gente precisa dar um jeito. A gente precisa dar um jeito. Então eles pegaram e eles arrancaram a túnica. Quando eles arrancam a túnica, eles querem matar. Mas Rubem é o mais velho. E o Rubem agora vai olhar para esse momento em que ele está avançado em idade. Como ele está avançado em idade, ele agora vai reunir os seus filhos e agora ele vai declarar uma bênção sobre os seus filhos, de acordo com a trajetória de
vai chamar cada um a se apresentar, e agora ele vai falar de uma forma rápida, objetiva, sobre aquilo que ele tem sobre cada filho. E quando a gente é chamado pelo pai, geralmente, dependendo do que o pai vai falar, a gente se preocupa. Porque quando o pai está chamando na presença dele e a gente vê que a nossa trajetória talvez não foi tão boa, a gente pula para trás para o outro primeiro. E aí o outro vai e a gente pula para trás para o outro primeiro. E assim a gente vai pulando para trás, porque a gente fala assim, vai dar ruim quando o pai chegar na presença. Porque o pai não vê direito, mas o pai sente o cheiro, o pai ainda tem o cajado, o pai ainda fala, o pai ainda conhece. E quando chegar na presença do pai, aí o pai vai começar a falar. Então agora ele já estava velho e avançado, mas aí ele chama e ele fala assim, vem o mais velho, Rubem. Aí Rubem entra na presença dele, ele fala tudo aquilo que ele tem para falar para Rubem. Aí ele fala assim, vem o próximo, é uma coisa linda, parece um desfile. Aí ele fala assim, vem Issacar. Aí vem Issacar, e ele fala com Issacar. Aí ele fala, venha Zebulon, venha Naftali, venha Dan, venha Aser. E aí vai vindo. E aí ele tinha o mais novo. E aí ele fala assim, vem José. É claro que, falando em termos de idade, José, ele é um antes do mais novo, que é Benjamim. Mas Benjamim não se enquadra agora sobre a bênção, porque Benjamim ele era muito novinho. Mas ele chamou José. E quando chega José, ele não foi tão rápido no seu dialeto com José. Ele vai pegar e vai falar para José assim: José é um ramo frutífero junto à fonte. Ele prossegue dizendo assim: cujos galhos estendem sobre o muro, os flecheiros lhe deram amargura. Sabe? Ele está falando agora da vida de um filho. E agora o coração dele treme na presença de José, porque ele está falando a vida inteira de José. Quando ele fala assim, José é um ramo frutífero, cujos ramos sobem aos muros. Eu quero te explicar uma coisa. Quando eu estava no meu quarto orando, sabe quando você passa diante de uma casa e a casa tem um muro alto? Presta atenção, a casa tem um muro alto. Já passou por casas que tem muro alto, sim ou não? Sim. O muro é uma limitação para que você não veja o outro lado, porque o muro está erguido. Você vê o outro lado, sim ou não? Não. Perfeito. Mas é interessante que quando você vê um muro alto, por exemplo, já aconteceu várias vezes isso, de eu passar por casas que o muro está tão alto que eu não consigo enxergar o que está do outro lado. Mas você já passou sobre um lugar aonde os ramos se apegam ao muro e vão subindo, e como umas gramíneas eles vão subindo e ramificações sobem, de fato que consegue ultrapassar a limitação e chegar do outro lado? Sabe o que é isso? A limitação existe, ali o muro existe, mas quando tem algo que está plantado e tem algo que está subindo, e este algo que está plantado consegue ali ultrapassar a limitação, os galhos chegam lá em cima. José estava ali diante do seu pai, e o seu pai estava dizendo assim: você conseguiu superar e conseguiu passar o muro, e o teu muro foi uma limitação grande, o teu muro foi um muro difícil, mas você conseguiu superar. Contudo, você não deixa de ser um ramo frutífero, porque quando tentaram te cortar, você cresceu de novo. Quando tentaram te parar, você cresceu de novo. Quando tentaram pegar e matar você, você cresceu. Eu conheço a sua trajetória, por isso eu, como teu pai, tenho a propriedade de falar de você e de te abençoar. Mas vamos lá. A Bíblia vai nos falar sobre a história de José. José era um menino que ele tinha 17 anos. Qual era a idade de José?
entende uma coisa: naquele tempo não se era obrigado a ir ao campo, não se era obrigado a cuidar de ovelhas sobre essa idade. 17 anos era a idade de se ficar em casa, cuidando dos afazeres de casa, ajudando seu pai nos afazeres de casa. Os irmãos mais velhos então pegavam e iam-se ao campo para cuidar das ovelhas. É muito interessante que José agora, ele pega e ele começa a infiltrar, e ele começa a chegar ali perto dos seus irmãos, e ele pega e diz ao pai: pai, deixa-me ir também cuidar das ovelhas. Talvez o seu pai olhava e dizia assim: eu preciso te dizer que não é tempo, mas se você quer aprender a cuidar de ovelhas, mesmo estando cedo, eu também não posso te pedir. Se você quer ter experiência, então você vai ter as suas próprias experiências. E assim, ele começou a sair com seus irmãos, e os seus irmãos eram mais velhos, e ele era mais novo. Mas um jovem mais novo com rapazes mais velhos não fala a mesma língua. É interessante que quando ele começava a ir, ele percebia o comportamento dos seus irmãos, e o comportamento de seus irmãos era diferente quando eles estavam na presença do pai. Na presença do pai, o comportamento é um, lá fora no campo é outro. Sempre José precisa estar infiltrado, porque José pega no ato quando os irmãos começam a querer percorrer caminhos errados, e quando os irmãos começam a querer fazer algumas coisas erradas. Até então os irmãos amam, e os irmãos abraçam, e os irmãos beijam. Até então está tudo bem, até o momento que José começa a abrir o olho e começa a trazer relatos dos seus irmãos para o seu pai. Até então os irmãos são amigos, até então os irmãos estão gostando, estão amando, estão beijando, estão abraçando, estão cuidando, estão andando, até o momento em que José olha para e observa, e começa a observar e começa a dizer assim: mas espera aí, Rubem, que é o mais velho, deveria dar um exemplo, mas Rubem agora está levando a turma e fazendo isso. Zebulon está fazendo aquilo, Naftali está fazendo isso. Vou te contar uma coisa. Lembra quando você namorava? E aí às vezes você tinha que sair para algum lugar e você tinha um irmão mais novo, e a mãe falava assim: ele vai, porque se fazer alguma coisinha errada, eu já sei que a notícia vai chegar. Não é? O mais novo vai e acompanha. Você tem ódio do mais novo até hoje, né? Mas é assim. Aí o seu pai falava assim pra ele: ó, vai junto com os teus irmãos. E aí é como se fosse assim, como se fosse uma prancheta. Imagina uma prancheta com uma caneta, e ali como se tivesse um papel. E aí ele pegava e ele anotava. Quando ele chegava em casa, ele não falava com Zilpa, nem com Bila, ele não falava com ninguém. Ele entrava na presença de seu pai, e o seu pai dizia-se assim: e aí, como é que foi hoje? Foi tudo bem? Foi tudo certo? Pois bem, ele dizia-se assim: pai, hoje não. Mas como assim não? Se a minha ordem foi que eles cuidassem, que eles pegassem e eles estivessem ali cuidando e fazendo tudo certo. Pois é, o meu irmão fez assim, o outro fez assim, o outro fez assim. Aí o seu... abençoe no nome do Senhor, amém? Abra sua Bíblia juntamente comigo. No momento em que ele está avançado em idade, como ele está avançado em idade, ele agora vai reunir os seus filhos, e agora ele vai declarar uma bênção sobre os seus filhos, de acordo com a trajetória de cada um. Então ele vai chamar cada um a se apresentar, e agora ele vai falar de uma
uma forma rápida, objetiva, sobre aquilo que ele tem sobre cada filho. E quando a gente é chamado pelo pai, geralmente, dependendo do que o pai vai falar, a gente se preocupa. Porque quando o pai está chamando na presença dele e a gente vê que a nossa trajetória talvez não foi tão boa, a gente pula para trás para o outro primeiro. E aí o outro vai e a gente pula para trás para o outro primeiro. E assim a gente vai pulando para trás, porque a gente fala assim, vai dar ruim quando o pai chegar na presença. Porque o pai não vê direito, mas o pai sente o cheiro, o pai ainda tem o cajado, o pai ainda fala, o pai ainda conhece. E quando chegar na presença do pai, aí o pai vai começar a falar. Então agora ele já estava velho e avançado, mas aí ele chama e ele fala assim, vem o mais velho, Rubem. Aí Rubem entra na presença dele, ele fala tudo aquilo que ele tem para falar para Rubem. Aí ele fala assim, vem o próximo, é uma coisa linda, parece um desfile. Aí ele fala assim, vem Issacar. Aí vem Issacar, e ele fala com Issacar. Aí ele fala, venha Zebulon, venha Naftali, venha Dan, venha Aser. E aí vai vindo. E aí ele tinha o mais novo. E aí ele fala assim, vem José. É claro que, falando em termos de idade, José, ele é um antes do mais novo, que é Benjamim. Mas Benjamim não se enquadra agora sob a bênção, porque Benjamim ele era muito novinho. Mas ele chamou José. E quando chega José, ele não foi tão rápido no seu dialeto com José. Ele vai pegar e vai falar para José assim: José é um ramo frutífero junto à fonte. Ele prossegue dizendo assim: cujos galhos estendem sobre o muro, os flecheiros lhe deram amargura. Sabe? Ele está falando agora da vida de um filho. E agora o coração dele treme na presença de José, porque ele está falando a vida inteira de José. Quando ele fala assim, José é um ramo frutífero, cujos ramos sobem aos muros. Eu quero te explicar uma coisa. Quando eu estava no meu quarto orando, sabe quando você passa diante de uma casa e a casa tem um muro alto? Presta atenção. A casa tem um muro alto. Já passou por casas que tem muro alto? Sim ou não? Sim. O muro é uma limitação para que você não veja o outro lado, porque o muro está erguido. Você vê o outro lado? Sim ou não? Não. Perfeito. Mas é interessante que quando você vê um muro alto, por exemplo, já aconteceu várias vezes isso, de eu passar por casas que o muro está tão alto que eu não consigo enxergar o que está do outro lado. Mas você já passou sobre um lugar aonde os ramos se apegam ao muro e vão subindo, e como umas graminhas eles vão subindo e ramificações sobem, de fato que consegue ultrapassar a limitação e chegar do outro lado? Sabe o que é isso? A limitação existe, o rumo, ali o muro existe, mas quando tem algo que está plantado e tem algo que está subindo, e este algo que está plantado consegue ali ultrapassar a limitação, os galhos chegam lá em cima. José estava ali diante do seu pai, e o seu pai estava dizendo assim: você conseguiu superar e conseguiu passar o muro, e o teu muro foi uma limitação grande, o teu muro foi um muro difícil, mas você conseguiu superar. Contudo, você não deixa de ser um ramo frutífero, porque quando tentaram te cortar, você cresceu de novo. Quando tentaram te parar, você cresceu de novo. Quando tentaram pegar e matar você cresceu. Eu conheço a sua trajetória. Por isso eu, como teu pai, tenho a propriedade de falar de você e de te abençoar. Mas vamos lá. A Bíblia vai nos falar sobre a história de José. José ele era um menino que ele tinha 17 anos. Qual era a idade de José? 17 anos. Bem jovem. Naquele tempo, 17 anos.
não era uma idade para se cuidar de ovelhas, não era uma idade. Quando eu peguei e estudei isso, eu me entendi uma coisa: naquele tempo não se era obrigado a ir ao campo, não se era obrigado a cuidar de ovelhas sobre essa idade. 17 anos era a idade de se ficar em casa, cuidando dos afazeres de casa, ajudando seu pai nos afazeres de casa. Os irmãos mais velhos então pegavam e iam-se ao campo para cuidar das ovelhas. É muito interessante que José agora, ele pega e ele começa a infiltrar, e ele começa a chegar ali perto dos seus irmãos, e ele pega e diz ao pai: pai, deixa-me ir também cuidar das ovelhas. Talvez o seu pai olhava e dizia assim: eu preciso te dizer que não é tempo, mas se você quer aprender a cuidar de ovelhas, mesmo estando cedo, eu também não posso te pedir. Se você quer ter experiência, então você vai ter as suas próprias experiências. E assim, ele começou a sair com seus irmãos, e os seus irmãos eram mais velhos, e ele era mais novo. Mas um jovem mais novo com rapazes mais velhos não fala a mesma língua. É interessante que quando ele começava a ir, ele percebia o comportamento dos seus irmãos, e o comportamento de seus irmãos era diferente quando eles estavam na presença do pai. Na presença do pai o comportamento é um, lá fora no campo é outro. Sempre José precisa estar infiltrado, porque José pega no ato quando os irmãos começam a querer percorrer caminhos errados, e quando os irmãos começam a querer fazer algumas coisas erradas. Até então os irmãos amam, e os irmãos abraçam, e os irmãos beijam. Até então está tudo bem, até o momento que José começa a abrir o olho e começa a trazer relatos dos seus irmãos para o seu pai. Até então os irmãos são amigos, até então os irmãos estão gostando, estão amando, estão beijando, estão abraçando, estão cuidando, estão andando, até o momento em que José olha para e observa. Glória a Deus. E começa a observar e começa a dizer assim: mas espera aí, Rubem, que é o mais velho, deveria dar o exemplo, mas Rubem agora está levando a turma e fazendo isso. Zebulon está fazendo aquilo, Naftali está fazendo isso. Vou te contar uma coisa. Lembra quando você namorava? E aí às vezes você tinha que sair para algum lugar e você tinha um irmão mais novo e a mãe falava assim: ele vai, porque se fazer alguma coisinha errada, eu já sei que a notícia vai chegar. Não é? O mais novo vai e acompanha. Você tem ódio do mais novo até hoje, né? Mas é assim. Aí o seu pai falava assim pra ele: ó, vai junto com os teus irmãos. E aí é como se fosse assim, como se fosse uma prancheta. Imagina uma prancheta com uma caneta, e ali como se tivesse um papel. E aí ele pegava e ele anotava. Quando ele chegava em casa, ele não falava com Zilpa, nem com Bila, ele não falava com ninguém. Ele entrava na presença de seu pai, e o seu pai dizia-se assim: e aí, como é que foi hoje? Foi tudo bem? Foi tudo certo? Pois bem, ele dizia-se assim: pai, hoje não. Mas como assim não? Se a minha ordem foi que eles cuidassem, que eles pegassem, eles estivessem ali cuidando e fazendo tudo certo. Pois é, o meu irmão fez assim, o outro fez assim, o outro fez assim. Aí o seu... Abençoe no nome do Senhor, amém? Abra sua Bíblia juntamente comigo